Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, então vamos continuar aqui, tentar mostrar para vocês, segundo a minha visão, quem é esse Senhor a quem Moisés seguia, a quem Moisés apresentou a Israel. Nós já estamos, a partir do vídeo anterior, descortinando quem é esse Senhor, tá certo? Bom, em primeiro lugar, no vídeo passado nós vimos que Moisés trouxe para o Monte Sinai, naquela ocasião dos mandamentos, o quê? Aquilo que ele havia aprendido no Egito. Não dá para a gente discutir com fatos. Com fatos você não se discute. Você não argumenta. Não dá para argumentar contra fatos. É a realidade. Tá certo? Muito do que Moisés trouxe nos mandamentos e preceitos, ele trouxe da onde? Do livro dos mortos, dos egípcios. Tem mais? Lógico que tem muito mais dentro do livro dos egípcios que Moisés trouxe para a cultura dos hebreus em relação à religiosidade e em relação à social entre um hebreu para um outro hebreu. Tá certo? Lembrando que não é para tirar a sua fé de maneira alguma do que seu líder religioso diz que esse Senhor aí do deserto de Moisés é o mesmo que o Cristo veio apresentar. Não, não é para tirar sua fé, não. Se você acredita assim, do jeito que o seu líder religioso te mostrou, não há problema nenhum. Isso é um problema seu. Eu só estou aqui demonstrando a minha visão. Sem mais detalhes, porque o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais extenso realmente, estamos tentando então descobrir, né, o Senhor de Moisés, e hoje nós vamos entrar na epopeia de Gilgamesh. Você já deve ter ouvido falar muito dessa epopeia, tal, tudo mais. Tá certo? A epopeia de Gilgamesh é uma transcrição oral de contos sumérios que datam da época do final da Era Glacial. O documento literal mais antigo da humanidade, tendo aproximadamente de 4.700 a 5.200 anos. Então, os especialistas dataram que esse documento é um dos mais antigos. Qual documento? A Epopeia de Gilgamesh. Moisés teve acesso a essas informações? Sim, com certeza. Mesmo porque ele estava mais próximo desse documento do que nós hoje. Certo? E o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o livro dos mortos. Vamos comparar o Gênesis de Gilgamesh e o Gênesis da Bíblia. Né? Vamos fazer essa comparação para ver se o que foi que Moisés fez com esse conhecimento que ele teve. Tá certo? Vamos lá. Criação do homem segundo Gilgamesh. Está escrito assim. A deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva e assim foi criado o nobre Enkidu. A criação do homem agora segundo a Bíblia. Passamos o homem a nossa. Olha, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Ali. Eles fizeram então, concebeu a imagem cuja essência era a mesma de Anu. E agora, Moisés diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu fiz essa pequena comparação voltando ao que Gilgamesh escreveu com o que Moisés escreveu no Gênesis da Bíblia, né? Ele relatando ali, colocando como relato. Mas as próximas comparações eu não vou voltar. Você depois volta e faça essa comparação novamente, tá bom? Vamos lá. Então a criação do homem segundo Gilgamesh
foi criado um ser com a mesma, né, do que estava sendo criado, e aqui também a mesma coisa, ó, com a mesma imagem estava sendo criado. Então lá fala que pegou o barro, aqui fala que pegou o pó da terra, ok? E agora em diante, depois você, se não entendeu as, os plágios de Moisés, volta para você e vai fazendo a reflexão, tá bom? Vamos lá. E não vai ficar muito longo o vídeo, eu não quero vídeos mais longos aqui no meu canal. Vamos lá. O dia a dia do homem segundo Gilgamesh. Como que era o dia a dia do homem segundo os escritos de Gilgamesh? Enkidu foi criado inocente, longe da malícia da civilização, vivendo entre as criaturas selvagens e compartilhando a natureza com elas. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Enkidu comia grama nas colinas junto com as gazelas e rondava os poços de água com os animais da floresta. Junto com os rebanhos de animais de caça, ele se alegrava com a água. O dia a dia do homem, segundo a Bíblia, agora segundo Moisés, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas, grama, ervas, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. O pecado segundo Gilgamesh. O rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, incube uma missão a uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, seduzir Enkidu e trazê-lo para dentro das muralhas de Uruk. Enkidu deixou-se seduzir pela rameira e perdeu sua inocência, além de seu poder selvagem, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, lamenta-se, mas a rameira consola-o, enfatizando as vantagens desta nova vida que está por vir. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Olho para ti e vejo que agora és como um Deus, porque anseias para voltar a correr pelos campos como as feras do mato? O pecado agora segundo a Bíblia, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O castigo segundo Gilgamesh. Tu, um mercenário que depende do trabalho para obter teu pão. Já sabe para onde eu vou, né? O castigo segundo a Bíblia. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. O dilúvio segundo Gilgamesh. Os deuses planejam o dilúvio. Vamos lá. Naqueles dias a terra fervilha, os homens multiplicavam-se, e o mundo bramia como um touro selvagem. Este tumulto despertou o grande Deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho: o alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não mais é possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. O dilúvio agora segundo a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Farei desaparecer, lembra lá? Exterminarei. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A construção da arca, segundo Gilgamesh, Gilgamesh mandou construir uma arca também. Tinha dilúvio, tinha pecado, tinha criação. Moisés, o acesso que ele teve a essas informações, ele trouxe para os hebreus também.
Vamos lá. Está começando a se encaixar a pergunta: quem é esse Senhor a que Moisés seguia e apresentou a Israel? Vamos lá. Ea, Deus da água, doce da sabedoria, patrono das artes e protetor da humanidade, avisa o Tinapstim em um sonho das intenções de Enil e orienta-o de como sobreviver à catástrofe que está por vir. Aí diz assim: põe abaixo a tua casa e constrói um barco, barco, arca, barco, arca. Abandona suas posses e busca a tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca a tua alma salvar. Põe abaixo tua casa. Eu te digo, e constrói um barco. Eis as medidas da embarcação que deverás construir. Que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento, que seu convés seja coberto, tal como a abóboda celeste cobre o abismo. Leva então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Ó, os animais dentro da arca. Eu carreguei o interior da nave com tudo que tinha de ouro e de coisas vivas. Minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens, e todos os artesãos. A construção da arca segundo a Bíblia. Faze uma arca, faze um barco, faze uma arca. De tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e as farás. De 300 côvados será o comprimento de 50, a largura e a altura 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Calafetarás com betume por dentro e por fora deste modo. E aí vai. Entrarás na arca, tu e teus filhos, lembra lá? A família, segundo Gilgamesh, aqui ó. Entrará na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares contigo. Enfim, o dilúvio, segundo Gilgamesh. Enlil então envia uma tempestade de grandiosas proporções, fazendo com que toda a terra desaparecesse sobre as águas. Caiu a noite, e o cavaleiro da tempestade mandou a chuva. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria como 2 exércitos em guerra. Enfim, o dilúvio segundo a Bíblia. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Só teve uma diferença aqui, né? Dos 7 dias e aqui 40 dias. O fim da humanidade, segundo Gilgamesh. Agora eles, os humanos, flutuam no oceano como ovas de peixe. O fim da humanidade, segundo a Bíblia. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O fim do dilúvio, segundo Gilgamesh. Acabou o dilúvio. Vamos lá, vamos ver o que Gilgamesh escreveu. Na alvorada do 7º dia, o temporal vindo do sul amainou. Os mares se acalmaram, o dilúvio serenou. O fim do dilúvio, segundo a Bíblia. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Cessou, se deteve. A pomba, segundo Gilgamesh. Na alvorada do 7º dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. E ela voou para longe, mas não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andorinha que voou para longe, mas não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado. Ela comeu, voou de um lado para o outro, grasnou e não mais voltou para o barco. A pomba, segundo a Bíblia. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo. Agora aqui, ó, o Moisés inverte aqui os animais, tá? E soltou um corvo, o qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba. Perceberam? Lá ele solta primeiro a pomba e depois o corvo. Aqui é primeiro o corvo, depois a pomba.
Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias. Agora casou. 7 dias, 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Grato pela vida segundo Gilgamesh. Após a bonança, já em terra firme e grato ao Deus Ea por ter lhe salvo a vida, Utinapishtim prepara um sacrifício aos deuses. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Grato pela vida da Bíblia. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto, sacrifício, sacrifício, holocausto, sobre o altar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, terminamos aqui então a 7ª parte. Agora Moisés, que teve acesso à ideia da criação, do Gênesis, né, do dilúvio, do pecado e tudo mais, agora Moisés, ele escreve o livro do Gênesis. E, infelizmente, o sistema religioso não te revela da onde Moisés trouxe essa ideia. Trouxe da onde ele passou um bom tempo da sua vida sendo treinado para ser um faraó. Tá certo? Como eu disse no vídeo anterior, agora aqui, a partir do vídeo anterior, que vai se separar os homens dos meninos. Os meninos vão se acovardar, vão falar que isso não é possível, que não é nada disso, ou então nem vão assistir. Esses são os garotos, os meninos que se alimentam ainda do leitinho. Como disse Paulo, agora nós que somos adultos, que olhamos para frente, para cima, avante, somos os homens que nos alimentamos de alimento sólido, certo? Separação dos meninos e dos homens. São essas informações que eu estou passando para vocês. Repetindo, que não é para você acreditar em mim, não precisa acreditar em mim, mas contra fatos não dá para argumentar. Eu não estou discutindo aqui a tua fé. A tua fé eu jamais vou discutir aqui. Não é essa a minha intenção, discutir a tua fé. Não, não é isso. Aqui é somente apresentar a minha visão de quem é esse Senhor a quem Moisés tanto seguia. Tá certo? Me parece que o próximo vídeo será o último vídeo. E se você ainda não entendeu quem é esse Senhor a quem Moisés seguia, apresentava, esse Senhor que mata, esquarteja, né? Que não tem piedade, no último vídeo eu vou dizer para vocês quem é esse Deus. Tá certo? Muito bem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.